E com você, muito bem-vinda. Essa é a nossa aula 2 aí da nossa meta, né? Semana passada, dia 10 de agosto, a gente teve a nossa primeira aula. E hoje a gente vai ter agora a nossa segunda aula. E aí, Bia, tudo bem? Chegando por aqui, vão se achegando, vão se acomodando, que hoje a aula tá top demais. Eu acabei agora a aula, vou acenando aqui conforme for possível. E aí é o seguinte, hoje eu decidi falar com vocês de um tema que vocês assistiram bastante, né? Assistiram bastante o vídeo, aí eu entendi que se vocês viram, vocês querem que eu fale sobre o tema, que é muitas clientes desmarcando sem avisar. Semana passada não atendi ninguém, todas faltaram. Então a gente vai falar sobre isso e eu vou recapitular a estratégia de venda da semana passada para vocês, para reforçar, né? E vamos falar um pouco sobre isso, porque tiveram algumas pessoas que falaram com as clientes e tal. E boa tarde, Lu, tudo bem? A Luana por aqui também. E essas meninas falaram com as clientes e o que aconteceu? Teve cliente que marcou e acabou não indo, né? E a gente quer evitar que isso aconteça. Então, o motivo principal de eu ter escolhido essa publicação foi esse post aqui que eu fiz, ó. Essa publicação, ó. Muitas clientes desmarcando sem avisar. Semana passada não atendi ninguém, todas faltaram. Até esse momento foram 4.806 pessoas que viram. E além disso, uma outra coisa que chama a atenção é que teve 30 comentários aqui. Então, por causa disso, eu achei realmente interessante abordar esse tema de uma maneira mais profunda. Então, o que acontece? Na minha resposta daquele post, que foi um post, um vídeo de 1 minuto, deixa eu colocar aqui para mostrar o que eu respondi, né? Tô acenando aqui, ó. Olha o que eu respondi no post de 1 minuto. Ivan, muitas clientes desmarcando sem avisar. Semana passada não atendi ninguém, todas faltaram. Olha, tá faltando um processo claro de confirmar essa cliente aí, viu? Você sabe que a responsabilidade de fazer a cliente ir, ela tá mais na sua mão do que na mão da cliente. Você confirmou essas clientes, tem que ter uma mensagem falando, ó, amanhã tá o seu horário, ou com 1 ou 2 dias de antecipação, você vai mandar uma mensagem assim, ó, tô mandando essa mensagem para poder confirmar, tá tudo certo para amanhã, tal dia, tal hora com tal profissional, ou se só tiver você, tal dia, tal hora comigo. Ó, já salve esse conteúdo para você não esquecer do que precisa fazer e compartilhe com uma amiga que precisa disso também. Faz desse jeito, você precisa mandar mensagem de confirmação, porque se a pessoa não souber, aí a pessoa já fala para você. Ivan, muitas clientes... Ó, o que eu expliquei aqui nessa publicação é o que você precisa fazer. Uma das coisas, a responsabilidade de lembrar a cliente, de conversar com a cliente está nas suas mãos. Você que decide, você que escolhe como que você vai fazer isso. E aí, uma coisa que é muito importante. Bom, antes de continuar aqui... quem está aqui pela primeira vez, né, que são as novatas aí, muito bem-vindas novatas que estão aqui pela primeira vez. E quem é novato? Novato é quem assistiu 1 ou 2 aulas. Aí você é novata. Muito bem-vinda também quem está aqui de 3 vezes ou mais, que aí já são as veteranas, né? Muito bem-vindas as veteranas aí também. E sempre tem alunas. Hoje, inclusive, eu até mandei lá no grupo das alunas falando, gente, aparece por lá para poder participar e interagir. Então, muito bem-vindas as alunas que estão por aqui também. A Paloma chegando por aqui também. E aí, Vanessa é uma aluna. E aí, o que acontece? Ó, eu recapitulando,
sou novata, manda o seu perfil. Que bom, Lorena, fico muito contente. A Luana também é aluna, também tá aqui. Luciene falou obrigada. Gente, o tema dessa aula então é muitas clientes desmarcando sem avisar. Semana passada não atendi ninguém, todas faltaram. E isso foi uma publicação que eu tinha feito, que eu fiz no Instagram, e teve uma quantidade grande de pessoa que assistiu e de pessoa que fez comentários. Então, por isso eu decidi trazer. E o que acontece? Essa publicação, ela complementa a publicação da semana passada. Na semana passada, o negócio aqui foi o seguinte. Fiz o curso recentemente e não sei por onde começar. Como consigo clientes. Então, a partir daí, eu comecei a explicar qual era o posicionamento, o que você fazia, que é a live da semana passada, 10/8. Procura que a live, ela tá com essa capa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Dentro do perfil, essa daqui é a live da semana passada. Se você quiser assistir, ela aparece assim, ó. Ela aparece assim. E aí, ela dentro das publicações aqui, ela tá assim porque ela tá fixada no perfil. Tá certo? Só para vocês saberem que é essa aula aqui, ó. A aula anterior a essa. Tudo bem. Então, vamos lá. Ó, uma coisa que é muito importante, gente, eu acho muito bacana quando vocês ficam mandando coraçõezinhos e essas coisas aí, de verdade, eu me sinto motivado. Parece que... Porque assim, ó, para pra pensar, eu tô aqui, não tem ninguém aqui em casa, só tá eu, né? E o meu escritório é na minha casa. E aí, caramba, fico pensando, poxa, será que tem alguém? Será que tá ajudando alguém? E, gente, tá ajudando. E ajuda muita gente, porque eu recebo mensagem de vocês falando isso. Então, ó, a Vanessa acabou de marcar uma amiga dela aqui. Se você tem uma amiga sua que precisa de mais cliente, de saber o que ela faz no estúdio, que ela tá se sentindo perdida, ou você sabe que ela tá com dificuldade, clica nesse aviãozinho aqui, ó, e manda para essa pessoa, para poder ela participar da aula, para ela participar dessa live. Por quê? Porque eu tô explicando o passo a passo para você conseguir mais cliente. Então, apesar de hoje, uma das coisas que eu vou mencionar, que eu vou conversar com vocês, é das clientes desmarcando o horário, isso atrapalha você ter mais clientes de sobrancelhas. Mas o foco principal é você conseguir as clientes, é você ter mais venda, ter mais cliente todo dia. Esse é o principal objetivo que eu tenho com a aula. Então, eu não tinha me apresentado, vou me apresentar aqui, porque tem gente sempre que está aqui pela primeira vez. Eu sou o Ivan Porto e eu acredito de verdade que a sobrancelha é a profissão mais lucrativa dentro da área da beleza. E que qualquer profissional, iniciante, intermediário ou mais avançado, que está com menos clientes ou com mais clientes, podem ter mais clientes de sobrancelhas todo dia. Eu realmente acredito nisso, porque eu vivo isso com minhas alunas. Elas me falam quando elas conseguem clientes, e no perfil também. Tem gente que aplica as coisas e aí tem resultado. E é daí que eu tiro da realidade, do que está acontecendo, né? Então eu quero nesse perfil, eu quero mostrar para você a minha receita, de como que você vai ter mais cliente de sobrancelha todo dia. Então fica aqui comigo, segura minha mão e vem comigo que eu vou te ajudar. Ó, já deixa eu ver o primeiro comentário aqui, ó. Na verdade já tiveram outros comentários, mas eu vou ler esse daqui, ó. Sempre acompanho você, Ivan. Abri meu estúdio recentemente, mas tem pouca cliente. Mas mesmo assim não desanimo. Faço design de sobrancelha, faço depilação, extensão de cílios e limpeza de pele. Uma sugestão, quando você está no começo, quando você tem uma gama muito grande de procedimento, é mais difícil de você explicar isso para sua cliente.
E então eu sugiro fortemente que você escolha 2 e um deles sobrancelha, e escolhe uma outra coisa também que você goste de fazer, que seja uma coisa mais cara e que de preferência tenha algum tipo de relação ali com a sobrancelha, ou só o fato de ser da área da beleza já tá tudo bem. Por quê? Porque assim a gente consegue atrair a cliente através de um procedimento que vai ter um custo menor, que é o design de sobrancelha. Gente, o design de sobrancelha, dentro da área da beleza, é muito difícil você encontrar uma coisa, um serviço, que traga tanto benefício. Boa tarde, Nani. Um serviço que traga tanto benefício para cliente e com um custo tão baixo. Tão baixo. Boa tarde, Kel. Também a Kel chegando por aqui. Então, realmente, é muito vantajoso quando você escolhe a sobrancelha e você depois coloca um outro serviço de um valor financeiro maior, né? Então, vamos lá, ó, o tema da aula. As clientes estão desmarcando sem avisar. Semana passada não atendi ninguém, todas faltaram. Vamos dar uma olhada nos comentários. Nesses comentários. Espera aí que eu perdi a publicação aqui, gente. Oh, meu Deus. Meu estúdio em casa, tenho vergonha. Achei. Aí é o seguinte. Muitas clientes... Deixa eu pausar que eu não quero ouvir essa parte, né? A Vânia... Aí... Boa tarde, Carolina, também. A Vanessa colocou. Aprendi que 2 serviços são essenciais por causa da compra de materiais. Exatamente. Esse é um dos motivos. No caso da... Deixa eu voltar aqui para ver a mensagem dela. No caso da Ingrid, o que acontece? A Ingrid, ela faz design de sobrancelha, depilação, extensão de cílios e limpeza de pele. Ó, são quatro tipos de procedimentos diferentes. Vocês concordam que vai precisar de material e treinamento para cada um desses? E aí eu falo que menos é mais. Por quê? Porque você vai gastar dinheiro com... Os produtos de limpeza de pele são caríssimos. E aí você tem extensão de cílio, que também gasta uma bela de uma grana. E aí você tem o design de sobrancelha, que ele entra aí como um coringa, porque o custo do serviço é mais baixo, o gasto é baixo. E aí você faz depilação e tem que comprar cera. E eu pensava que cera era uma só para depilação. E, gente, não é. É um monte de tipo de cera que tem para peles diferentes. Bom, a especialista é a Ingrid aí, ó. Você que não me deixa mentir, né, Ingrid? Então... Quando você vai precisar comprar, repor material de 4 especialidades e fazer treinamento, meu Deus, o seu dinheiro vai todo pro ralo. Você não vai conseguir focar em uma coisa. E aí as clientes não vão ver você como especialista. Veja bem, eu não estou dizendo que você tem que parar de fazer nada dessas coisas. Você tem que colocar um foco numa coisa que traga cliente com um custo financeiro baixo. Depois que a cliente está no seu estúdio, minha filha, aí você pode vender outras coisas para ela. Mas inicialmente é isso que você tem que fazer. A Lorena colocou: moro em uma cidade pequena, tenho poucas clientes e aqui a maioria das pessoas acha caro. O que fazer para ter mais clientes e fidelizar elas? A primeira coisa é que se a cliente ela tá achando caro, você não conseguiu ter a capacidade de explicar o serviço que você presta. Na verdade, o erro não é da cliente, ela não entendeu. Se eu chegar para você e fizer um comparativo, eu tenho aqui, ó, vou pegar 2 celulares aqui, os 2 tá quebrado, né? Mas cada um tem um valor. Se eu explicar para você certinho por quê, e aí eu vou falar da memória, eu vou falar do tanto de capacidade, da foto, dos vídeos, não sei o que, de tanto tempo de bateria, aí você vai entender. De repente um é R$1.000 e um é R$2.000. Não tem? Celulares que tem preços diferentes. E aí, quando você entende, inclusive se a gente falar de um celular, se eu comparar com um celular com iPhone,
você praticamente não tá nem mais comparando com o preço em si. Você tá, entra a parte de status, de outras coisas. Porque, tem iPhone de mais de 5 mil reais. E tem gente que compra. Então, honestamente, não é que a cliente acha caro. É que você provavelmente não tá sabendo explicar o serviço que você presta. Rolou as mensagens aqui. Eu também faço... depilação desistir, o trem chato de fazer. Mas tem gente que gosta e tem muito público. E quando você mostra o que você faz de uma maneira que a cliente entenda, todo serviço da área da beleza é maravilhoso. É claro que eu vou sempre preferir a sobrancelha porque o custo com serviço é muito baixo e o retorno é muito bom. A Carolina colocou, eu também faço todos esses procedimentos que a Ingrid faz, mas agora estou ficando mais em sobrancelha e cílios, porque fica complicado até pra gente se atualizar e estudar. Exatamente. Ontem eu expliquei e a cliente amou, achou chique. A Stephanie Pacielli. Olá, Ivan. Oi, tudo bem, Stephanie? Sou nova por aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. Ó, eu vou colocar aqui nos comentários pra gente falar um pouco do que teve, né? Só pra vocês terem uma ideia, teve de tudo aqui. Teve gente falando que, pode cobrar um sinal. Teve gente falando que tem que ser bem dura com a cliente. Teve gente falando que sinal é crime. E o que tá certo, o que tá errado. Aí vamos desbravar isso daqui. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você na aula anterior, que depois eu vou dar uma recapitulada aqui, você foi lá e fez... fez uma abordagem com alguma cliente que você já tinha aí. Então, você abordou as clientes antigas. Clientes que não estão voltando mais. Cliente que não voltou mais. E aí, beleza. Você abordou essas clientes e talvez a cliente tenha combinado com você, marcou com você e no final das contas, essa cliente que marcou com você, ela faltou. E onde está o erro? Onde está o erro? O erro é o seguinte, aí eu vou mostrar aqui, ó, o que o pessoal falou aqui na publicação. A Vanessa, inclusive, tá na aula. Falou que sempre são as melhores aulas e dicas reais que eu nunca aprendi em lugar nenhum. Gratidão, Ivan. Obrigado você pelo comentário, Ivan. Comigo acontece quando a cliente é nova. Mesmo mandando a mensagem de confirmação, quando não vai vir, já dão um sinal claro, visualizam e não respondem. Aí então eu vou falando cada uma dessas aqui. O que acontece? Quando você manda mensagem de confirmação e essa cliente, ela não dá bola para você, ela não liga muito pro que tá acontecendo, é porque depois tem que ter uma cobrança. Depois você precisa cobrar essa pessoa com relação às regras que você impôs para ela. Se tem regra no seu estúdio e aquela cliente, ela não vai obedecer essas regras, vai virar bagunça. Isso daí serve para cachorro e para filho também. Imagina que você fala pro seu filho, se você, sei lá, vou pegar aqui, ou você lava a louça, se você não lava a louça, você não vai mexer no celular. E aí o filho pode não querer mexer mesmo no celular, né? E fala, não, tudo bem, e eu não vou lavar a louça, eu também não mexo no celular. Mas se não tem uma penalidade, se aí, vamos supor que a criança não lavou a louça. E olha, a criança faz isso testando até onde ela pode ir. Ela vai testar os seus limites. Acontece que a cliente também vai fazer isso. Ela quer saber se você é igual muitas outras meninas de outros estúdios e salões de beleza, que elas falam uma coisa, mas elas não cumprem. E aí a cliente vai poder pintar e bordar. Você vai falar para ela, se atrasar, eu não te atendo. E aí ela atrasa e você atende. Aí ela tá querendo... O que quer dizer? Quer dizer que a sua palavra não tá valendo bosta nenhuma. Simples assim. Se a sua palavra não tá valendo nada, a cliente não vai obedecer você.
Por quê? Porque não tem penalidade na realidade. A prática é que ela pode fazer o que ela quiser e não vai dar problema algum. Então, você tem que pensar nisso. Se é para colocar regra, você tem que fazer a regra cumprir. Você tem que cumprir essas regras. Eu já vou falar quais regras eu uso, quais eu ensino para as minhas alunas e o porquê dessas regras. Inclusive, quais as mensagens que vocês vão usar. Calma que eu já vou explicar isso. Oi, boa tarde, sou Dejane. Sou Edjane. Então, vamos lá. Ó, então o primeiro comentário foi esse. O segundo comentário é um comentário bem longo. É assim, basicamente, ela tá falando que, ó, eu já passei muito por isso. Comecei a contar, a cobrar, no caso, metade do valor antecipado, mas só que não deu certo. E aí, quando eu comecei a confirmar antes, eu parei de ter esse aborrecimento. Então, ela fazia duas confirmações. Uma confirmação que era 1 ou 2 dias antes, ela mandava uma mensagem. E uma segunda confirmação que era 2 horas antes. Eu acho maravilhoso, mas dá trabalho fazer isso. Mas uma outra coisa que é importante é que você tem que pensar que no começo é fundamental fazer isso. Para a cliente entender que tem regra e ela precisa seguir as regras. E o que ela fez? Teve um momento que a cliente ela não falou nada, ela se atrasou, e aí o que ela fez? Ela colocou uma outra cliente, ela conseguiu colocar uma outra cliente naquele horário. E quando a cliente chegou, que ela estava muito atrasada, tinha uma cliente sendo atendida lá no lugar dela. E aí a cliente ficou, caramba, mas e agora? Ela falou, então, mas eu avisei pra você confirmar o seu horário. Você não confirmou, então agora tem uma outra pessoa. Se você quiser, você pode esperar. Se tiver uma desistência ou um cancelamento, eu encaixo você ou então o próximo horário vago. E a cliente, ela falou que aconteceu isso com 2 pessoas e teve uma cliente que esperou. Só que, gente, é arriscado você fazer isso. Se for no primeiro contato, pode ser que a cliente vá embora e não volte nunca mais. Então, no primeiro contato, o que eu faria? No primeiro contato, eu daria um voto de confiança para a cliente. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, né? E aí teve um outro comentário que é, ó, vou começar a cobrar, estou cansada de levar tanto bolo. Aí ela falou que era crime, ó. Essa daqui, ó. Vou começar a cobrar também. Estou cansada de tanto levar bolo. Já tinha visto um vídeo falando que era crime. Mas já que não é, vou começar a cobrar. Gente, lá na internet tem muita informação. Então, cuidado com o que e com quem vocês acreditam. Façam as suas próprias pesquisas. Então, você vai pesquisar. E ó, a aula, ela vai ter um monte de outras coisas. Eu tô passando pelos comentários porque assim eu já explico pra vocês o que vocês vão fazer nessa situação. Mas tem um monte de coisa que tá por vir. Eu vou mostrar quais as mensagens eu uso aí de lembrete e de confirmação. Eu vou mostrar o resultado de quem aplicou. Lembra que eu falei que teve uma aula na semana passada? Eu vou mostrar o resultado de 2 pessoas que aplicaram aqui. No caso, tinha mais pessoa, mas eu vou mostrar de 2 para não me estender muito, até porque já tá 23 minutos e 26 segundos da aula, é 1 hora, né? Eu vou colocar os pontos importantes para você vender sobrancelha todo dia, também vai ter isso. Eu vou fazer um resumo da recuperação de cliente nessa aula ainda. E aí a gente vai também entrar na meta 2 e eu vou explicar para você sobre o seu posicionamento pessoal para vender aí na região, pessoalmente aí, se assim você quiser, nos lugares onde você vai. Então, ó, calma que tem bastante coisa legal na aula ainda. Fica aqui comigo. Segura minha mão e vem comigo. Segura minha mão e vem comigo, ó. O outro comentário aqui, e aí no caso ela falou sobre a lei. Eu fiz uma pesquisa no Google aqui, ó. Escrevi o seguinte: cobrar serviço antecipado é crime?
Quando a gente fala de serviço antecipado, tem um monte de gente que presta serviço. Tem médico, tem o cara que é de oficina mecânica, tem o pedreiro, tem um monte de gente. Então a lei, ela vai ser aplicada e cada nicho, cada ramo de atividade tem o seu jeito de dizer. A menina que falou, quando eu vi sobre que era proibido, olha só, a primeira coisa que apareceu aqui pra mim foi o seguinte, ó. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania aprovou nesta quarta-feira proposta que proíbe os prestadores de serviços de cobrar mensalidades ou parcelas adiantadas referente aos serviços que pretendem fornecer. É do Jus Brasil isso daqui, que é super certo. Mas, gente, isso daqui é de quando? De quando é isso? Você bate o olho na informação e não vai mais a fundo. Entrando aqui, eu vi que isso daqui, ó, é do Jus Brasil de 15 anos atrás. 15 anos. Gente, isso não vale mais. É velha, essa informação é ultrapassada. Então, você achar que é contra a lei cobrar um sinal, eu vi lá no site da Justiça, Jus Brasil, gente, essa informação é de 15 anos atrás. Faça a sua pesquisa e se aprofunde. Tire as suas próprias conclusões. Pare de ficar ouvindo o que os outros estão falando se você nem conhece a pessoa direito. Se a pessoa não sabe do que ela está falando ali, ó. E aí, vamos ver mais um que teve aqui na pesquisa, ó. Teve esse daqui, ó. Não existe uma legislação específica que preveja a cobrança deste sinal, mas também não existe uma proibição. Não tem uma coisa nem contra nem a favor. Pelo contrário, é bastante comum trabalhar com este pagamento parcial antecipado, pois eles precisam adquirir matéria-prima para realizar o serviço contratado. Isso daqui já é de 2022, é mais novo. É mais novo. E aí é o seguinte. Você concorda que com um médico... Imagina se você vai numa consulta. Vocês já foram levar o filho de vocês no médico particular? Como que é? Eles pediram um sinal ou você teve que pagar lá na hora? Porque talvez você tenha cancelado ou nem avisou bosta nenhuma e não foi. E ele não te cobrou nada? Nem um sinal, nem nada? Porque quando é com os outros, você costuma até fazer, né? E com o dentista? Será que você já agendou, já marcou um dentista e na hora não foi e não avisou bosta nenhuma? Gente, vocês têm que começar a usar empatia. Se colocar no lugar das pessoas. Porque muitas vezes, quando antes de atender aí sobrancelha, com as outras pessoas, você era uma pessoa que fazia coisa errada muitas vezes. Agora, na hora que chega a sua vez, agora você não quer, quando é para você ir lá no consultório e fazer, você não quer pagar. Mas quando é para você fazer com a sua cliente, aí você quer cobrar. E aí, ó, vou te falar, tá tudo bem, vamos começar de agora para frente? De agora para frente, você pode sim cobrar um valor para cliente. Só que, ó, no meu ponto de vista, não faz isso no primeiro atendimento. Por quê? Porque vai gerar uma barreira. A cliente não te conhece, ela não sabe se você é uma safada que vai roubar ela. Você acha que não tem gente que tá agindo de má fé aí por aí nessa internet de meu Deus? E aí ela encontra o seu perfil, vê que você é da cidade dela, e aí ela vai e manda uma mensagem pra você e você tá querendo que ela pague? Ela nunca te viu, ela não foi aí, ela não sabe se o seu serviço é bom ou ruim. E aí você já vai querer cobrar ela. Calma, relaxa minha filha, relaxa. Você vai ter que fazer o quê? Se essa pessoa vai pela primeira vez no seu estúdio, não precisa cobrar ela no primeiro atendimento. Você dá um voto de confiança para ela, até para ela te conhecer pessoalmente. E aí depois você vê como você faz. Agora, aí é o segundo passo. Vamos supor que essa pessoa marcou com você e não foi. Ela realmente acabou não ajudando, não foi. Ela marcou com você, não falou nada e não foi. Para você reagendar essa cliente, aí agora ninguém é trouxa.
Se ela quiser ser atendida por você, o que você vai fazer? Você vai cobrar dela agora. Aí você pode cobrar um sinal, 50%, ou você pode cobrar o valor integral. Ah, mas Ivan, cobrar o valor integral não pode. Só que ela já marcou e não foi. Você tem precedente, você tem motivos para cobrar o valor dessa cliente nesse momento. Qual é o motivo? O motivo é que a cliente da primeira vez agendou e não foi. Agora, se ela quer ser atendida por você... Se eu tô segurando o celular até agora, deixa eu colocar ele num negocinho aqui. Se ela quer ser atendida por você, que aí eu fico com a minha mão livre para fazer as gracinhas, né? Se ela quer ir lá, que você faça aquele carinho na sobrancelha dela, o que você vai fazer? Você vai cobrar o valor integral. Você vai cobrar o valor integral do seu design de sobrancelha. Vamos considerar um design de sobrancelha de R$30. Poxa, gente, a gente tá falando de 30 conto. Não é de 300 reais. Não é R$1.000. Pô, é 30 conto. Ela vai dar 15 conto? Ou então vai pagar os 30? Na primeira vez, ela pisou na bola. Fala com ela. Fala, não, eu não posso marcar, porque da primeira vez... eu agendei e você não veio. Então eu posso fazer o seu agendamento. Só que para fazer o seu agendamento, você precisa me dar o sinal de tanto. Ai, mas isso daí não pode. Tá, tudo bem. Então não tem horário, não marca mais, acabou. Simples. Não precisa ficar esquentando a cabeça com um cliente que vai te trazer problema. E ó, é mais barato que uma pizza. Oi, Jéssica, tudo bem? E aí é o seguinte, ó. Se ela pisar na bola, então, na primeira vez você deixou, ela pisou na bola, no próximo é pagamento integral ou cobra o sinal. E, gente, o mais importante é vocês fazerem as regras do seu estúdio serem cumpridas. As regras estão aí para serem cumpridas. Ó, muitas coisas no Brasil não funcionam tão bem assim. Eu não tô falando mal, eu gosto do país que eu moro e tudo mais, e é incrível. Só que é o seguinte, tem muita coisa que não tá melhor porque a lei não é aplicada. Se tivesse mais rigor na lei, muito provavelmente a parte de crime, roubo, tráfico de droga e mais uma série de coisas não ia estar do jeito que de repente tá, né? Mas eu vou colocar aqui para vocês um coringa, que é o quê? Que é a minha cartada, é o meu toque do chefe, que é a mensagem que eu ensino para as minhas alunas, e eu vou dividir isso daqui com vocês. E essa mensagem eu vou pegar aqui, ó. Esse daqui é o texto de confirmação que você precisa mandar para sua cliente. Esse texto eu sugiro que você mande para todas as clientes. Por quê? Porque nele vão ter essas informações aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem certinho. Nome da cliente a coisa mais importante é a personalização na mensagem. Então você vai colocar aqui o nome da cliente, o serviço, seu design e o nome do design. De preferência, o nome do design é importante que seja o seu nome. O seu nome é importante, que aí não tem como ninguém pegar. Ficou para o dia 23/11 às 10 horas no valor de R$40. Ó, aqui tem o dia, a hora e o valor. Agora, depois dessa informação aqui, e por que tem que ter essa informação? Tem que ter essa informação para poder a cliente não ficar perguntando para você: ai, nossa, eu esqueci, qual que é o dia mesmo? Qual que é a hora mesmo? Qual que é o valor mesmo? Então ela vai querer saber, e aí tendo isso na mensagem, você se resguarda. A mensagem por escrito é importantíssima. E aí, ó, havendo algum imprevisto, peço que avise 2 dias antes, pois o não comparecimento irá gerar um custo no próximo atendimento. A tolerância de atraso é de 10 minutos. Passando deste tempo, não será realizado o procedimento. Obrigada por agendar, eu espero por você. Então, ó, vamos lá. A primeira parte muito importante. O não comparecimento irá gerar um custo no próximo atendimento. O
Isso daqui é muito sério. O que você está dizendo aqui? Você está dizendo, então é assim, se você não vai cobrar um valor dela, não coloca. O que eu estou dizendo é que se ela não vier, ela vai pagar uma multa no próximo atendimento. Se ela não vier e não avisar nada, ela vai pagar uma multa no próximo atendimento. Se ela avisar, tá tudo bem. Ela pode reagendar quantas vezes ela quiser, desde que ela avise com antecedência, e aí você tem que colocar qual antecedência você pede. Porque 2 minutos antes é antecedência. Se você não falar que tem que ser um dia antes, ela não vai. Avisar antes, eu posso avisar 5 minutos antes. É antes. Se você não deixar claro para ela que antecedência para você é avisar com um dia antes, não tem como ela saber. Ela não vai fazer o que você tá pedindo para ela fazer. Então, e aí outra parte, a tolerância de atraso é 10 minutos. No começo, se a pessoa tá com pouca cliente, o que vai acontecer? Vai acontecer que você não vai ter uma outra cliente depois do horário dela. E aí tudo bem de você falar pra ela, olha, não tem problema se você se atrasar um pouco, que ela vai falar pra você, né? Eu tô atrasada, eu vou chegar aí meia hora depois. E aí você pode falar pra ela, e aí, tá no seu horário? Se você não tem nenhuma cliente depois, você manda uma mensagem falando, e aí, onde você tá? Já tô te esperando. E aí ela já vai ter que falar, né? Eu não vou poder ir, eu tô atrasada. Aí você fala pra ela, não, tudo bem. Tudo bem de você atrasar um pouquinho mais. Porque a cliente que... Eu não tenho uma cliente, logo depois do seu horário, eu não tenho uma cliente. Você não precisa falar que você não tem cliente, de repente, o resto do dia. Só você falar desse jeito, que depois do seu horário eu não tenho nenhuma cliente. Pra ela saber que depois do horário dela tem um horário vago. E pra ela, de preferência, você não quer que ela se aproveite da sua boa vontade. Se você falar, não, menina, tá tranquilo. Demore o tempo que você precisar, que hoje eu não tenho cliente. Aí ela não vai. Se você falar desse jeito, ela não vai. Ela vai falar, E aí, não adianta você querer colocar a culpa na cliente. Ela não falou, ela acabou não vindo. Aí você falou pra ela que, não tem problema, demore o tempo que você precisar. Cuidado com como você se comunica com a sua cliente. Porque a sua cliente sempre vai pegar e levar pro extremo. Então você fala, olha, o próximo horário tá vago. Não tem cliente. Ou você pode falar, não, tudo bem, eu espero você. Ou então você pode até perguntar, mas deixa eu te falar, você vai atrasar, mas você consegue vir hoje? Então dá uma previsão pra mim, que horas que você consegue vir? Pra poder justamente ela ter que cumprir com o horário que ela vai te passar. Não é você que tá falando, é ela que vai passar. E aí, esse texto, geralmente assim que a cliente sai do seu estúdio, você tem que deixar o próximo horário marcado. Então você vai conversar com a cliente e vai deixar esse texto no engatilhado para quando a cliente falar, tá bom, marca o meu próximo para daqui a 30 dias, você já manda esse texto. Mas todas as clientes que agendarem um horário, você vai mandar esse texto. Você vai ter que corrigir aqui, né, minha filha? Tá vendo o que eu tô falando aqui? Avise, havendo algum imprevisto, peço que avise 2 dias antes. Se a cliente marcou para amanhã, você vai colocar esse texto com 2 dias antes? É claro que não, né? Você não é doida, que é estranho, não tem sentido. Você vai ter que ajustar esse período que é antecipado. Você pode pedir para ela avisar até 2 horas antes do procedimento. Ou então você pode colocar, havendo algum imprevisto, peço que avise antes. Antes, tanto faz, pode ser 1 minuto antes. Mas você vai correr o risco dessa pessoa fazer desse jeito. Gente, obrigado pelos coraçõezinhos aí, show de bola, viu? Então, é muito importante que você faça isso. E outra coisa, quando você precisar lembrar a cliente, é sua responsabilidade lembrar a cliente. Deixa eu pegar a régua aqui para fazer, aqui ó. Você que tem que lembrar. A cliente não tem que lembrar de nada, ela tá preocupada com a vida dela. Então é o seguinte, quando for para você lembrar a cliente, eu também tenho um texto aqui, que é o que eu usava na minha recepção, que é o que eu ensino para as minhas alunas.
O primeiro texto, a cliente não precisa responder nada. É livre. O primeiro texto é só informativo. Então, ó, deixa eu mostrar aqui de novo. Esse texto aqui, ó, ele é informativo. Informativo. Agora, esse daqui é o de lembrete. Esse texto de lembrete, ele precisa de resposta, tá? Precisa. Como que é o lembrete? Lembrete, coloca o nome da cliente, o seu horário de design, nome do seu design, né? O seu horário de design tal, é quarta, 7/6. Aqui, tá vendo a diferença? Tem o dia da semana. Por quê? Já aconteceu de você ficar tão ocupada com as coisas do seu trabalho e da sua casa que você perde a noção do tempo? Você tem jornada dupla, jornada tripla? Coloca aí pra mim no comentário. Já aconteceu isso com você? De você não saber que dia da semana que é. Você tá tão atarefada, tá com a cabeça tão cheia de coisa pra resolver e pra pensar, tão bilolada aí da ideia, que você esquece qual que é o dia da semana. Ó, já aconteceu com a Jéssica, foi a primeira que respondeu aqui. E eu tenho certeza que já aconteceu com vocês. E aí agora eu te pergunto, você acha que a sua cliente é diferente de você? Ela também tem esse mesmo problema. Ó, a Maria também, a Maria também. Já é assim mesmo, exatamente. Olha, o que acontece? Eu percebi que quando eu tava lá atendendo, na recepção ali, teve uma cliente que falou, menina, eu não sabia que dia da semana era. Então, antigamente, a primeira versão que eu escrevi dessa mensagem, ó, a Sandra colocou que direto acontece, a Vanessa colocou que acontece, e vocês colocam dando uma risadinha, né? Falou, gente. É assim, você vai esquecer mesmo que dia da semana que é, porque você tem um monte de coisa, você tá ocupada. Você tá ocupada, é a vida. Aí aqui, ó, antes eu colocava igual no texto de cima. Tá vendo que aqui eu coloco o dia e a hora? No texto de confirmação, nesse texto aqui, ó, eu colocava o seu design, eu colocava o dia. Só que é o seguinte, quando tá 2 dias antes ou 1 dia antes que você vai mandar o lembrete, você já pode colocar é quarta, 7/6. Aí no caso aqui tá diferente, né? Ó. Aqui a marcação foi para 1 dia. É só o modelo, tá? Eu peguei textos de clientes diferentes, mas é só o modelo para vocês saberem. Então, o seu horário de design, o nome do design, e aí você vai colocar o nome da cliente aqui, que é importante. É quarta, 7/6, às 18 horas. Ó, a pergunta é muito importante. Você confirma esse agendamento? O objetivo é que a cliente responda. Você precisa de uma resposta. Oh, meu Deus. Apertei no botão de cancelar sem querer, gente. Você precisa que a cliente dê uma resposta para você. Você quer saber se tá tudo certo. E aí, qualquer coisa, você complementa e manda um áudio. Deixa eu ver que ela colocou uma mensagem aqui, ó. E quando agenda com você 3 vezes e as 3 vezes não vem? Muito provavelmente você chegou um pouquinho depois. Isso não pode acontecer. Ó, se acontecer, você que vai tomar. Aqui, ó. Você que tem que apanhar. Tomar uma reguada. É o seguinte, é uma vez. A gente agora, vocês vão parar de ser trouxa. Parece que vocês, às vezes, têm vontade. Nossa, olha ali, quero ser trouxa, eu quero. Gente, veja bem, isso não é pessoal, eu não tô te distratando. Eu tô para fins educativos explicando que vocês precisam parar de ser otários. Vocês têm que parar de ser trouxa. Gente, pelo amor de Deus, vocês param, por favorzinho, de ser trouxa. Por quê? Porque a cliente, ela percebe que você não vai fazer nada e ela assim, ó, o que aconteceu? Você tá colocando aqui, ó. Quando agenda com você 3 vezes e não vem, devo cobrar uma taxa na próxima? Na próxima você fala pra ela,
olha, eu só vou conseguir agendar o horário pra você se você fizer o pagamento. O design de sobrancelha ele custa R$30 e aí você precisa deixar pago. Por quê? Se você não vir, você perde o sinal. Simples assim. Se ela... sabe qual que é o objetivo disso? Fazer essa cliente não querer. A gente não quer essa cliente. Olha o tanto de trabalho que você teve com essa mulher. 3 vezes. Você gastou o seu tempo, ficou aqui, ó, gastando o dedinho e vendo. Ficou aqui, ó o que você ficou fazendo aqui, ó. Você ficou na agenda. Ai, meu Deus, deixa eu olhar um horário pra mulher. 3 vezes e ela não veio? Ah, não. Aí não. Aí ela tá de brincadeira. Ela não tá querendo. Se ela quiser, ela vai ter que pagar. E ela tem que saber que se ela pagar... E aí você tem que falar claramente. Falar, olha, eu só marco se você concordar com a seguinte condição. O pagamento é o valor do design de sobrancelhas, é R$30. Se você não puder vir no dia e não me avisar, você vai perder o sinal. Vai perder o dinheiro do procedimento. Ou se você quiser, você cobra metade. Tanto faz. Mas avisa pra ela que tem que ser assim. E aí, ela continua. Ela falou, não sei o que fazer, porque me atraso e acabo perdendo o cliente, porque outra querendo o mesmo... Se outra cliente quiser, coloca. A pessoa que faltou uma vez, ela perdeu a prioridade. A prioridade é de outra pessoa. E aí você fala pra ela, olha, eu não tenho mais aquele horário. Outra cliente tá com aquele horário. Pra segurar o horário pra você, e aí você fala pra ela, se 2 clientes quiserem o mesmo horário, essa cliente que marcou e remarcou um monte de vez, e outra cliente, dá pra outra cliente. Ah, mas Ivan, é errado. Errado é você ser feita de besta e a cliente ficar marcando e remarcando e você ficar tendo trabalho e você não ganha nada com o seu trabalho, você só perde tempo e tudo mais, sendo que outra cliente viria e pagaria. Não, então para. Não, tá bom? Então, faz isso. Sim, entrou a pessoa. É assim mesmo. Tá assim agora, igual antigamente. Professor com a régua na mão. A Sandra falou, é verdade. A minha mãe que contava uma história, que na época que ela... minha mãe tem 70 anos, gente. E ela é um docinho, amor. Eu penso nela, eu fico até... nanãezinha. Hoje eu vou lá na casa dela, que eu vou levar banana e ovo sempre, toda semana eu compro e levo pra ela. Que ela toma remédio de pressão, e aí ela só toma o remédio com banana. Ela não toma com água. Olha que coisa doida, né? E aí, a minha mãe fala que na época que ela estudava, era palmatória, era assim. Se você não soubesse a lição, eles pegavam seus dedos assim, ó, e fazia assim com a palma da sua mão, e tinha um negócio que era uma régua e com uma bolachona de madeira aqui na ponta, e toma ali uma reguada, se você não soubesse as coisas. E aí, isso ficou na minha mente, é uma história que minha mãe me contou. Ai, a Jéssica Ivan, maravilhoso sempre, obrigado. Ela faz isso que vai ser sucesso. Vai deixar essa live salva? Ela fica no perfil, não vou tirar não. O celular tá descarregando. Nossa, é uma pena. Eu acho muito importante quando vocês participam, sabe por quê? Porque a aula fica muito mais viva. Eu entro no flow e começo a explicar os negócios e tal. E eu preparo a aula pra ela ficar uma aula realmente bacana. Ó, deixa eu mostrar rapidinho o resultado que a Nani teve essa semana. E o pior é que eu não entrei pra mandar, pra mostrar pra vocês nos stories, né? Ó, olha o que ela mandou. Eu separei dois negócios aqui, ó. Ela mandou, ó, eu separei 2 maravilhosas que aplicaram as estratégias da semana passada e tiveram resultado, ó, gente. E eu faço isso por quê? Pra mostrar que eu tô falando é a verdade aqui. É pra vocês saberem que o que eu tô explicando vai trazer resultado. Você que não tá colocando em prática aí, minha filha, não adianta você querer falar, ai, mas não deu, não sei o que lá que você não tá aplicando, ó. Se aplica, ó, o que ela falou? Ela mandou a Nani conseguiu e ela colocou: oi, Ivan, assisti sua aula do dia 10/8, cansei, consegui aplicar o que você ensinou. E aqui está meus 2 clientes em 2 dias. Olha que maravilha isso, gente.
Ela conseguiu 2 clientes em 2 dias. Aqui, ó. É que eu não vou abrir aqui também, né? Mas, ó, tá vendo? Tem a sobrancelha aqui, a sobrancelha aqui. São as 2 clientes que ela conseguiu. E aí, não teve só ela. Teve o caso da Jéssica, que tá aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou colocar que ela mandou no grupo das alunas. Como não tem como vocês saberem quem são as partes interessadas e tudo mais, eu vou mostrar aqui, dar o play no vídeo, mas só para vocês terem uma ideia, que essa estratégia que eu tô dividindo com vocês, no curso pago, as meninas estão fazendo a mesma parada. Então, o que vocês têm aqui é um conteúdo que às vezes vocês não dão valor. Por quê? Porque vocês não sabem o potencial que isso tem. É para você ter cliente todo dia. Você não tem porque você não quer, porque você não tá aplicando as coisas que eu tô explicando. Aqui eu explico tudo aqui na lata para você aqui, ó, na lata, que é na cara mesmo, falando, ó. O que aconteceu? Ela mandou um áudio para cliente e a cliente dela, ela falou, ó, obrigado por lembrar de mim. A cliente colocou até um emoji de carinha, ó, uma carinha. Ó, marca pra mim dia 30 pra mim fazer as sobrancelhas e o bigodinho. E manda quanto tá dia 30. De preferência no fim da tarde. Último horário à tarde. Aí ela colocou, claro que eu lembro. Que bom que está melhor. Dia 30, quarta-feira, isso? E aí sim, aí continua aqui, ó. E aqui entra a próxima mensagem dela aqui, que não tá aparecendo, é a mensagem de confirmação. Deixa eu ver se eu consigo soltar ela falando aqui. Pera aqui. Como é que você tá? Espero que esteja bem. Então, tô sentindo tua falta aqui, né? Você veio da última vez, a gente teve uma conversa muito legal, saiu super feliz daqui, né? Com a autoestima lá em cima, com as sobrancelhas maravilhosas. E aí, me conta como é que você tá, como é que estão as coisas. É isso, ela mandou uma mensagem e vocês ficam com medo de mandar a mensagem para a cliente, pensando que a cliente vai se ofender, pensando que a cliente não vai gostar porque vocês estão de alguma maneira invadindo o espaço da cliente. Deixa eu te contar uma coisa. Imagina que é você e aí, se tem alguém fazendo um acompanhamento próximo com você, você vai amar essa pessoa, você vai colar do lado dessa pessoa. Você não vai ficar pensando, ai, que saco, essa pessoa tá me enchendo o saco. Sabe em que situação que a sua cliente pensa isso? Quando você só manda mensagem falando que você só manda mensagem falando agenda aberta, últimas vagas. Ela sabe que não é, ela sabe que você tá sem cliente. Para de querer achar que a cliente é trouxa, idiota. Ela não é. Ela é esperta, ela é mulher. Gente, ó, se as pessoas não conseguem ficar enganando você, por que você acha que você vai passar a perna na sua cliente falando que são últimas vagas, sendo que você tá com a sua agenda todinha livre naquele determinado dia? E aí você pensa que a cliente não sabe, que ela não pega você na mentira? Ela pega, ela sabe, Então é o seguinte, haja com verdade com a cliente, se interessa, manda uma mensagem falando, olha, eu pensei em você aqui, ó, já faz 30 dias que você não vem, como que estão aí as suas sobrancelhas? E aí isso daí, calma que já é o resumo da recuperação de cliente que eu já vou falar já. Antes disso, eu preciso falar de alguns pontos que são de extrema importância para você ter essa mentalidade de venda, que é assim. Primeiro ponto, vendas não acontecem em massa, não acontece venda de uma vez. Ah, enrolou aqui, gente, eu não vi. Eu pensei que vocês pararam de comentar. Amo suas... Aí a Bela falou, nossa, parou lá em cima na Vanessa. Amo suas dicas, me ensina muito. Pera que eu já continuo, só vou ler o comentário aqui, ó. Palmatória, menina. Palmatória, verdade. Aí ela falou parabéns, que bênção. Ah, que é o resultado, né? O resultado foi muito top.
Ivan, essa live vai ficar salva? É muito bom pra lembrar esses pontos. Você sabe que quando deixa a live salva, vocês não assistem? Que vocês são sem vergonha? Vocês não vê nunca mais? Mas eu vou deixar. Em todo caso, vai lá, copia o link da live, manda essa live pro seu WhatsApp lá, que eu sei que você tem um grupo do WhatsApp só com você. Faz isso. Me ajuda a te ajudar aí, porque depois você perde. Eu sei que você vai ficar com preguiça de procurar a aula, e aí você não vai achar a aula nunca mais. O problema é que aí você perde a bênção, perde o jeito de conseguir as clientes. E aí vai ficar no seu estúdio, lá, rolando a barra do celular no seu Instagram, sem fazer bosta nenhuma, só olhando as coisas dos outros e printando, que eu sei que vocês printam, roubando as coisas dos outros para querer publicar. E aí não vai para lugar nenhum, gente. Isso daí não é trabalho não, toma vergonha na sua cara, não é trabalho isso não. A Jéssica colocou... Ah, foi o da Jéssica. A Jéssica tá aqui. O depoimento foi o dela. Minha voz é horrível. Ivan, Jéssica, sua voz é maravilhosa. Que isso, você acha? As suas clientes, entenda. Quando você vincula a sua voz e o seu ambiente de trabalho a coisas boas, a sua cliente passa a ter uma percepção positiva. Ela passa a ter uma percepção boa de você. Ela começa a te amar, mulher. E aí a Fátima colocou, boa tarde, Ivan, boa tarde. A Dijane botou boa tarde. Vanessa, tempo é dinheiro. Exatamente. Eu tô assim. Então, Edilane, é isso. Só falou a verdade. Não, comigo o negócio é a verdade mesmo. Eu não tenho por que ficar mentindo pra vocês. Eu não vou... se eu falar que eu vou fazer o que eu falo, eu vou fazer. Se eu falar que eu não vou fazer, eu não falo, e é isso. Só de vocês fazerem isso com a cliente de vocês, vocês já vão ver que vocês vão ter muita credibilidade com a cliente. Você é de verdade, adoro sua sinceridade. Obrigado, ela. Sabe o que acontece? Um dos pontos que eu vou comentar aqui é que eu tô pegando profissional de sobrancelha. Gente, é muita. No estúdio, o perfil é uma coisa. A pessoa é outra coisa. Gente, a sua verdade, você, sendo só você, vende muito. Você não precisa parecer uma pessoa perfeita num ambiente maravilhoso, num negócio que não existe. Gente, eu não vou mostrar, agora eu vou mostrar porque eu já vim pra cá, eu tô de chinelo aqui, tô de chinelo, tô de havaiana, velho, tá quase quebrando a correia. Eu não preciso esconder isso. Sabe por quê? Porque o que eu tô falando e ensinando pra você é muito poderoso. Você vai conseguir ter mais cliente com o que eu tô te ensinando. Acontece que você vai precisar aplicar. E se você não gosta do meu jeito, tchau! Vai ver outro vídeo, tá tudo bem. Tem um monte de gente aí pra te enrolar, pra te enganar, pra vender curso que você não vai ter resultado. E aí fica lá. Tem gente que parece que quer ser trouxa, vive nesse mundinho de ilusão. Pode fazer isso, eu não vou me opor. Eu nem vou ficar falando. Eu aviso. Gente, eu falo a realidade mesmo. Realidade da vida. Por quê? Porque eu sou assim na minha casa com os meus filhos. Eu sou assim com as minhas irmãs. Eu sou assim. Eu sou desse jeito. E aí, a Jéssica, esses dias, ela colocou que ama, né? Esses dias ela falou, Ivan, como que eu falo pra cliente do negócio do penteado? Lembra, Jéssica? Eu falo, seja você mesma. Fala. Não tá com prego meu não, hein, Opa, vou mostrar aqui, ele não tá com prego não, o meu é tinino. Tá gasto, mas tá sem prego. E aí, o que acontece? Ela falou com a cliente sendo ela mesma, o que aconteceu? Fechou uma maquiagem, e ela faz sobrancelha, mas ela fechou a maquiagem com o cabelo. Quanto que foi aquele fechamento lá, Jéssica? Coloca aí o dinheirinho que você ganhou, só pra poder... as meninas veem que eu não tô mentindo, não tô falando. Senão vai falar, mas o Ivan tá falando, não prova. Vê, aquele negócio lá que você perguntou pra mim, que eu falei, quanto que foi que você ganhou de dinheirinho lá, que a menina fez o cabelo? Se é que já deu, se ela já fez. Mas quanto você combinou com ela? Coloca aí pra poder as meninas verem, pra mim ver também, que eu não lembro, né? Tá lá na mensagem, mas não vou olhar agora. Sim, fechou mesmo, R$150. É disso que eu tô falando, gente.
é uma orientação e nesse caso valeu R$150. O que eu tô falando aqui pra vocês é isso, é a realidade. Em poucos minutos abriu minha mente. Que bom, Edjane. Edjane, não pode errar o nome. Gente, não erra o nome das suas clientes não, viu? O nome é muito importante. Lembra das clientes querendo fazer troca, Ivan? O Ivan diz não. Isso, ela falou assim, a cliente tá querendo fazer troca de serviço. Apesar de não ser uma coisa relacionada à aula aqui, eu acho que é muito pertinente. Inclusive, eu vou colocar como o 10º ponto aqui, quando aparece gente querendo trocar serviço. Deixa eu ver se dá tempo de eu falar dessas coisas aqui. Gente, se eu conseguir falar essas coisas aqui, meu Deus do céu, vocês vão ter uma semana abençoada. Eu vou, porque eu acho que vai cair a live. Tomara que não caia, porque agora parece que o Instagram tá gostando de mim. Dá coraçãozinho na live, essas coisas, isso daí funciona. E outras coisas também, mas... E eu também gastei uma grana com o Instagram pra chamar vocês pro meu perfil. É evidente, vocês viram um vídeo, um anúncio, começaram a me seguir. Só que é o seguinte, esse negócio de você dar coraçãozinho, isso, ó, eu gosto mesmo. Eu de verdade me sinto feliz com vocês dando coraçãozinho. Quando eu tô numa live, num vídeo que eu tô gostando, eu dou coraçãozinho, eu fico lá ajeitando. Ó, eu vou compartilhar a tela que eu vou virar pra explicar pra vocês. Tem 10 coisas que são, assim, muito importantes. E eu quero conseguir explicar isso daqui antes da aula acabar para melhorar a sua mentalidade. Às vezes você tá com uma mentalidade aí que não tá muito boa. Ó, estava sem noção de como abordar a minha cliente há meses, não aparece. Então, menina, fala com ela logo. Quanto mais tempo passa, pior. Ivan, como que eu posso mandar tipo um lembrete para cliente para fazer as sobrancelhas de novo comigo? Não é lembrete não, aí você tem que falar para ela, quando ela estiver no seu estúdio, você vai falar para ela, e a próxima? Vamos deixar para 30 dias, querida? Já vou deixar aqui na agenda. Ah, não quero. Quer? Eu vou colocar para você. Você veio hoje, ó, hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 17 de agosto. Agora, você veio, o seu procedimento foi... vai ser das 14 às 14h30? Tá bom. Vamos ver no mês que vem aqui, ó. Dia 17 vai ser o equivalente a dia 14 de setembro. Então, eu tô falando isso desse jeito porque eu tô olhando no calendário aqui, ó. Dia 17, deixa eu voltar, tá vendo? O dia equivalente, ó, em cima do dia 17... vai ser que dia 14. Então eu vou falar para ela, olha, vou deixar agendado o seu próximo atendimento pro dia 14 de setembro às 14 horas, o mesmo horário que você veio. Acabou, é vapo. Se você não fez isso, é evidente que eu sei que você não fez, que a sua pergunta foi como você manda um lembrete. Você manda uma mensagem para ela, igual a Jéssica fez aqui, um áudio, fica mais pessoal. E aí você vai mandar para ela falando... Oi, e aí, tudo bem, fulana? Ó, naquele dia você veio, fez a sobrancelha, tá completando 30 dias. Eu tenho Aí você vai sempre oferecer o mesmo dia da semana e o mesmo horário. Isso já é a recuperação de cliente, que é uma das coisas que eu ia ter que falar aqui nessa aula, que é o resumo da recuperação de cliente, ó. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. E vocês sabem que eu não vou ficar mentindo pra vocês mesmo, ó. Tá aqui, ó. Resumo da recuperação de cliente. Então você vai fazer uma recuperação de cliente, vai oferecer o mesmo dia, o mesmo horário que a cliente veio da última vez. Sempre dando 2 opções de dias. Um na mesma semana e o outro na próxima semana. Então, no exemplo que eu dei aqui, que eu falei que, ó, da data, hoje é dia 17, você vai falar para ela, ó, eu tenho dia 14 ou dia 21. Que aí vai dar um pouco mais de um mês. Qual que você prefere? Os dois eu tenho no mesmo horário. Qual é o horário? O horário é às 14 horas, que foi o horário que a cliente veio. Mas, Ivan, por que tem que ser esse horário? Que saco! Porque as pessoas têm uma rotina. Respeita a rotina da sua cliente. Por exemplo, por que eu tô fazendo a live agora?
Porque pra mim é melhor fazer esse horário daqui a pouco. Agora tá cedo ainda. Meu filho e minha filha vai chegar da escola. No meu caso, minha filha, ela chega da escola. Ela é minha enteada. Ela vai chegar da escola às 16h30. E ela vai chegar morrendo de fome. Então tem umas coisas ali que eu tô na pia já, que eu vou ter que fazer uma comida hoje. Que acabou a comida, então eu vou ter que fazer arroz, feijão, e vou fazer frango e tal, e beleza. E o meu filho, ele vai chegar do trabalho, que meu filho tem 18 anos, mas ele trabalha, dá licença. Ele tem um trabalho, ele vai chegar do emprego dele às 17 horas. 17 horas. Então, quando minha filha chegar, eu quero conversar com ela. Eu quero saber o que aconteceu no dia dela. Então, eu não posso marcar alguma coisa com vocês no horário que ela chega. E aí, infelizmente, não lembramos de deixar agendado. Isso não é legal. Não, você tem que lembrar, é o seu trabalho. Como assim? Aqui, ó. Você tá falando pra mim que você não vai fazer o seu trabalho? Edjane do céu, Edjane, pelo amor de Deus. É pra fazer. Gente, não tem esquecimento. Não tem esquecimento. Se você tá esquecendo de fazer as publicações, o material pra divulgar, pra mostrar pra outras pessoas que foi você que fez e tal, você tem que lembrar. Isso faz parte do seu trabalho. Eu não tenho nem que ficar falando isso. Se você não está disposta a fazer o que é preciso pelo seu estúdio, então não reclama quando você não tiver cliente e for fechar a porta. Se não quer fazer, eu esqueci. Se você é a patroa e a secretária esquecer, tudo bem? Tudo bem dela esquecer? Porque a sua secretária vai esquecer. E você vai falar pra ela que tá tudo bem? Passar a mãozinha na cabeça? Ai, minha filhinha, tudo bem. Tudo bem o quê, menina? Não pode esquecer. Tem coisa que você pode esquecer. Tem coisa que você não pode. Reagendar cliente, coloca uma bolinha. Tem gente que põe uma bolinha assim na mão, pra lembrar. Tem gente que anota uma coisa. Eu não sei o que você vai fazer. Mas agora você vai lembrar. Eu vou colocar uma coisa instalada na sua cabeça. Quando você estiver terminando o seu atendimento, todos os seus atendimentos, quando você estiver terminando o seu atendimento, você vai lembrar de mim assim, reagenda, peste, reagenda ela. Isso vai ser ótimo para ela. Não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. A cliente, ela tem a vida dela. Eu tô explicando isso, dessas coisas que eu tenho que fazer, porque essas são as minhas obrigações. Se alguém entra em contato comigo e fala e me avisa das coisas que eu tenho que fazer, vai ser maravilhoso. Você faz atendimento a cliente em estúdio, pode ser na sua casa, não importa onde é. No caso, eu especificamente, eu não faço sobrancelha. Eu faço você ganhar dinheiro com isso. Tem gente que pensa que eu faço design. Eu não faço não, viu? Eu vendo, eu sei vender o design. Fazer eu não sei, Eu faço isso daqui, é tudo de molecagem. É só pra gerar uma identificação com você. Você vai olhar essa parte aqui de trás e vai falar: nossa, no meu estúdio eu quero um cantinho de café. No meu estúdio eu quero um quadro de sobrancelha. Por quê? Porque eu conheço a minha cliente. Vocês são as minhas clientes e futuras clientes. Porque eu tô preparando o treinamento ainda. Na verdade já tá rolando. E aqui é a parte que é de graça. Eu não vou falar sobre isso. Eu não tô vendendo nada pra vocês. Mas futuramente, se vocês verem algum anúncio meu vendendo, vai ter venda. Mas por enquanto não tem. Agora você tá aprendendo de graça. Se vocês colocarem essas coisas em prática, vai funcionar. E aí é o seguinte, o resumo da recuperação de cliente. Vai oferecer desse jeito. E aí vai oferecer do jeito que fica. Do jeito que fica, que tá tudo certo. Beleza, Tá, deixa eu voltar aos pontos, Putz, a live não acabou ainda, graças a Deus. Deixa eu ver que vocês falaram mais um monte de coisa aqui. Aí eu entro na explicação, gente. Aí eu tenho que manter a concentração. Senão eu esqueço, aí caga tudo, Meninas... Oi, CD, tudo bem? CD tá aqui. A Edilane. Top, muita virada de chave. A cliente
A cliente ama, deixa o horário do dia que ela gosta, principalmente no começo de mês que tem dinheiro, verdade. Vou fazer isso daqui a pouco, graças a você. É isso mesmo, Ediane, coloque em prática. Que aulão. Que bom, fico muito contente que você tá gostando. Meninas, aproveitem, isso é ouro. Estou tendo muitos resultados, a Jéssica falou. Finalizo, você já pega... Ah, a Vanessa falou. Finalizou, você já pega a agenda e não perde tempo. Exatamente. Felizmente, não lembramos de deixar agendado. Isso não é legal, não é mesmo? Vou te dar uma reguada. Você vai lembrar de mim, carrego na mão aqui, ó. Vai lá, pra você agenda, mulher, oxi. Isso é verdade, tem que virar regra pra gente, tem mesmo. Dilane, Ivan, virei sua fã. Muito obrigado, fico contente. Agora aplica as coisas, negócio de fã. Quero ver dinheiro no bolso. Quando você conseguir a cliente com o que eu tô falando, manda um direct pra mim com print lá do dinheirinho caindo, você vendendo. Pô, eu vou ficar feliz. Igual aconteceu com essa moça aqui, ó. Com a Nani, que ela conseguiu 2 clientes e mandou o print pra mim, ó. Ivan, mandou aqui a prova. Ela tá provando aqui, ó. Manda pra mim de vocês também, vou ficar muito contente. Isso foi antes, isso. Leia o que eu escrevi antes. Ah, verdade, foi. KKK, tenho certeza que vou deixar fechado o retorno. Aí a Amanda entrou aqui também, colocou palminha. Cliente... Dizer Amir, você organiza a agenda e já marca. É isso, ó. Eu tô falando que sim, vou colocar toda a estratégia que você falou. Não, tá bom. Você faz atendimento cliente em estúdio? Aí eu respondi que não, tô anotando tudo. Designer já trabalhou. O meu trabalho, gente, ele era na recepção. Então, qual que era o meu trabalho? Assim, ó, eu vou contar aqui rapidinho, porque você fala assim, mas e aí? Como que esse cara tá falando de sobrancelha que ele nem faz nada? Ivan vai deixar sua agenda lotada, ganhar dinheiro com o que vocês têm nas mãos. Eita, que apareceu coisa de figurinha aqui. Tem que ter um cuidado. Já deixo agendado para garantir o dinheiro do mês seguinte. Exatamente. Um dos motivos que você vai fazer isso é justamente esse, Cristine. É assim... eu vou falar um minutinho resumido. Eu tinha uma sócia, aí assim, primeiro eu trabalhava numa recepção no estúdio. E aí depois o marido da dona, ela foi trabalhar lá. E aí eu vi no começo algumas coisas, só que eu não conseguia colocar em prática, porque o estúdio não era meu. E aí o marido dela veio trabalhar, eu saí de lá, e aí eu fiz um estúdio com uma sócia. Tinha uma menina que ela fazia o atendimento a domicílio. Eu falei, vamos fazer uma sociedade, a gente monta uma empresa e aí eu cuido dessas coisas, ajeito tudo bonitinho e tal, e você faz a parte do atendimento e eu faço a parte da venda e do atendimento. No caso, ela ia fazer o procedimento em si. Aí beleza, aí a gente fechou essa parceria e aí eu comecei a perceber que aí ela colocou uma amiga dela pra ficar na recepção, né? Eu ficava gerenciando, eu ficava de casa vendo, né, o WhatsApp de casa e resolvia quando tinha algum problema mais sério. E aí eu comecei a perceber que tinham algumas coisas que pra mim era muito óbvio que tava na recepção acontecendo, que era um erro. Só que a menina da recepção não pegava e a profissional menos ainda, porque ela ficava preocupada com o procedimento. Aí eu falei, caramba, olha só que zica. E aí eu, no caso, tinha um relacionamento com essa pessoa. E a gente terminou. Quando a gente terminou, ela falou, você quer continuar trabalhando aqui? Eu falei, pra mim não tem sentido, né? Eu vou ficar no estúdio, e a gente, tipo, ex e tal. Eu falei, eu não quero mais, a gente não vai mais trabalhar junto. Aí eu saí, e aí um outro estúdio sabia que eu tava gerando esse resultado, me chamou pra dar uma consultoria. Eu fui lá, ajudei, dei resultado pra eles, pra esse estúdio e tal. E aí, o que aconteceu? Depois disso, eu falei, eu quero fazer isso na internet. Tem muita menina que precisa disso. E aí eu fiquei querendo criar o negócio perfeito, o treinamento perfeito. E nisso eu perdi muito tempo. Mas eu consegui aluna. E aí essas alunas me ajudaram. A primeira foi a Lucélia, depois eu consegui outras. E eu percebi que quem aplicava o que eu falava, conseguia resultado. Quem não aplicava, não conseguia. E muitas vezes até pode quebrar. Que pode acontecer. Principalmente quem vive de sonho, de ilusão. Então é assim,
Basicamente, vocês não precisam de ter um monte de curso, um monte de certificado, um estúdio maravilhoso todo equipado, pode ser na sua casa, só no seu sofá, e você já consegue começar com o que você tem. O mais importante é o atendimento e as vendas. E é o que eu ensino no treinamento que eu estou desenvolvendo nesse momento com essa turma, com algumas alunas que estão aqui. E aí, isso não tá para venda ainda, não coloquei, porque eu tinha colocado um monte de coisa, mas eu decidi colocar só 2 passos. Uma coisa mais rápida, mais dinâmica, que vocês conseguem aplicar e ter resultado em menos tempo. Depois, com dinheiro no bolso, aí você consegue escolher melhor o que você quer. Mas beleza, vamos lá, ó. Os 10 pontos dessa aula que eu preciso falar são o seguinte, ó. Show, prepara aí o print, vocês conseguirem, que vai que a aula acaba com 1h15 aqui, ó. É isso daqui. Gente, os pontos importantes para vender mais sobrancelhas todo dia. Pode ser que o nome do treinamento, o nome do treinamento era Ivan Porto Sal, que o sal significa sua agenda lotada. Mas pode ser, é muito provável que eu troque esse nome para vender mais sobrancelhas todo dia. Por quê? Vender mais sobrancelhas todo dia é uma coisa que vocês querem. Aliás, mais sobrancelhas todo dia, né? Mais clientes de sobrancelha. Eu não sei se eu vou colocar vender mais sobrancelhas ou mais clientes de sobrancelhas todo dia, mas tá nessa linha aí, né? Enfim, ó. Aqui é o seguinte. Vendas não acontecem em massa e seria ruim. Olha, uma coisa que é importante para falar para vocês. A Vanessa tá colocando aqui, ó, o treinamento é maravilhoso. Isso, muito obrigado, Van. Tô começando agora, muita coisa para aprender. Foca no que é importante. É importante você vender. Luciene, se você focar em desenvolver demais e ficar inventando firulinha, você vai quebrar e não vai ter oportunidade de ganhar dinheiro. Foca no que eu tô falando, é na cliente. Foca em vender o serviço que você tem nesse momento. Foca em encontrar as pessoas que querem o serviço do jeito que ele tá agora. É isso que você vai ter que fazer no começo. E aí, com o tempo, você vai evoluindo e melhorando. E as pessoas vão começar a te pagar mais e querer estar com você. Tem gente que é sua cliente, tem gente que não é. Simples assim. Quando eu falo que se vocês... vendas não acontecem em massa, seria ruim. Eu tô falando isso porque a gente fez uma ação de vendas e a Jéssica, eu não sei se a Jéssica tá aqui ainda. Nessa ação de vendas, em uma semana ela recebeu 28 mensagens de clientes querendo fazer sobrancelha. Só que naquela ocasião ela não estava preparada para poder fazer o fechamento. Ela não sabia exatamente como se comportar na recepção. Sabe o que aconteceu? Ela perdeu boa parte dessas clientes. Tá, e a Jéssica? Foram 28, né? Daquelas 28, que isso daí já tem mais de um mês, né? Quantas que você conseguiu atender? Que na época, da última vez que eu falei com você, parece que foi... ela colocou, ó, verdade. 2 ou 3 que você tinha conseguido atender de 28. Conseguiu atender mais alguma? Porque agora ela já pode fazer uma ação de recuperação daquelas vendas. Então ela já tem 28 pessoas que têm uma propensão de comprar. Olha lá, 3. De 28 clientes. Então é assim, gente, ó. Vendas não acontecem em massa. E seria ruim. Se você conseguir uma estratégia que você consegue atrair um monte de cliente de uma vez... você vai perder essas clientes. Vai perder. E eu tô falando isso porque eu já expliquei isso pras minhas alunas e elas já fizeram. E não teve só a Jéssica, não. Tem outras meninas também que tiveram uma quantidade menor ou maior e acabaram perdendo muitas clientes. Então o ideal é que aconteça as coisas de maneira gradativa. Então você tem que ter pressa para colocar em prática o que eu estou ensinando e paciência para colher o resultado. E quando eu falo paciência, são alguns dias. E aí você vai colocando em prática de todo dia e paciência que o resultado vai vindo. Ó, a segunda coisa, seja você mesma na vida real e no celular também.
é o seguinte, ser você mesma, às vezes você tá sendo uma pessoa no seu estúdio que você nem gosta, uma versão de você que nem parece de verdade. Então para com isso, começa a ser você mesma, do jeito que você trata as pessoas, do jeito que você é, que isso daí vai vender mais, vai ser melhor. E o jeito que você fala com a cliente. Teve um dia desse que a gente entrou no impasse no grupo, que as meninas falaram assim, eu não gosto de ser fofinha com a cliente. Chamar de amor, de bem, de anjo, de querida, de doce, de rainha, de princesa, de maravilhosa. E aí é o seguinte, se você, na sua vida real, você chama as pessoas assim, você fala com as pessoas assim, se você fala, tudo bem de você falar com a cliente. Se você não tem esse hábito, aí você não precisa falar com a cliente e tá tudo bem. A cliente vai perceber o jeito que você é de verdade. Pessoalmente, você também tem que ser no seu celular. Então, até a Vanessa colocou, a fidelização é um passo a passo. E é um passo a passo com vários passos, não é uma coisa só, né? Então, ó, tem um trabalho de formiguinha. As vendas, elas não vão acontecer em massa, é um trabalho de formiguinha. É cliente por cliente. De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, é o seguinte... a Jéssica falou, foi punk no dia, né, que começou a vir um monte de mensagem e ela não imagina o desespero, você não tem cliente, quando você tem um monte de gente interessada, você não sabe o que falar e perde as clientes, puxa vida, é desagradável, é ruim, né, mas é uma maneira de vocês saberem que, tem que seguir o passo a passo, tanto da parte que eu explico como ter as clientes, quanto a parte que eu explico de como responder. Isso que eu tô fazendo aqui com vocês é justamente para vocês pegarem o jeito de fazer aos poucos, e depois com o tempo vocês vão fazendo com mais pessoas, mas tem que começar devagar, né? Ajude a cliente primeiro e depois você vende. Tem essa mentalidade de ajudar a sua cliente. Não fica só querendo, só venha a nós e vosso reino nhecas, sabe? Porque quando você só tá pensando em você, a cliente percebe. E aí, o que ela faz? Ela já não quer mais tá falando tanto com você, porque ela começa a perceber que você só tá interessada nela e no dinheiro dela. Então, tenta ajudar ela. O que ela pode fazer na sobrancelha? Dá uma dica de pentear a sobrancelha. O que ela pode usar para melhorar o crescimento da sobrancelha em casa? Enfim, ajuda essa cliente e no longo prazo ela vai ficar próxima de você. Tem cliente que tem tempos diferentes para comprar. Tem cliente que demora mais, tem cliente que demora menos, né? Aí eu vou colocar isso daqui também, ó, o tempo de cada cliente comprar é diferente. Eu vou colocar esse texto no vídeo, tá? Para vocês terem esses 11 pontos aqui que são extremamente importantes. Ajuda a cliente primeiro, depois vende. O dinheiro tem que ficar no estúdio. Isso faz parte da sua independência financeira. Que é essa parte aqui, ó. O dinheiro tem que ficar no estúdio. Isso faz parte da sua independência financeira. Gente, tudo com dinheiro é melhor, ó. Às vezes, eu sei que vocês estão passando por uns perrengues desgramados aí. Eu sei que vocês estão passando por problema de luto da família, de pessoas mais próximas ou mais afastadas. Eu sei que vocês estão passando por problemas de relacionamento. E sim, tem uns homens vagabundo que não vale nada. Eu sei que vocês estão passando problema financeiro. E é o seguinte... Pra você ter essa independência... E assim, ó, veja bem, tem homem bom, gente, também. Não tem só homem que não presta. Tem homem que é bom. Eu sou bom, sou homem bom. E meu filho também meu pai também era. Então é assim, não pode generalizar. Porque quer ver que eu ficar puto falar, homem nenhum presta. Pô, gente, não é assim. Tem homem que presta sim. Mas eu entendo que tem homem que não presta e que é muito imaturo. E acontece algumas coisas, inclusive... com as pessoas que me relatam assim, né, às vezes no inbox, e eu não vou citar nome nem nada, de gente que tá sendo perseguida pela pessoa.
de gente que tem um relacionamento, terminou o relacionamento e tá sendo perseguida. E mais um monte de desgrameira que acontece, pelo amor de Deus, gente. Cada história que é de cair o cu da bunda mesmo. É brabo, o negócio é brabo. E talvez isso tá acontecendo com você. Você tá passando por algum tipo de agressão física, psicológica, com um parceiro, ou com uma situação que você vivencia. E o que eu quero falar pra você? Uma maneira de você sair dessa situação é focar na parte financeira. A parte financeira, você com dinheiro, você vai poder escolher mudar pra longe dessa peste que tá te enchendo o saco. Então, a independência financeira, olha, é o que a Vanessa acabou de colocar. Mulheres, a nossa força está na independência financeira. Exatamente. Porque aí você pode escolher se você quer ficar naquela determinada situação que você tá. Você vai ter essa escolha. Isso é maravilhoso. Então, quando eu falo pra vocês, olha, o dinheiro do seu estúdio, para de ficar decorando e melhorando a imagem estética do estúdio se você não tem cliente. Arrumar esteticamente o estúdio não é uma estratégia para venda para você fazer nesse momento. Ainda mais se você está precisando de dinheiro ou está começando. Outra coisa, para de ficar fazendo o curso dos sonhos. Tem um professor ou uma professora seu que ele se beneficia, ele tá ganhando dinheiro nas suas costas. E aí a pessoa fala pra você, você tem que se qualificar, que tem que ter educação mesmo. E aí você vai lá e faz um curso atrás do outro. E aí deixa eu te perguntar uma coisa. E quando que o dinheiro entra? E quando que o dinheiro fica no seu estúdio? E quando que a sua conta fica recheada? E quando que você vai ter mais cliente de sobrancelha todo dia? Poxa, presta atenção. Você tem muito curso que de repente está parado aí e eu não quero que você nem fique se sentindo mal com isso. É só para não ficar errando nisso. De agora para frente, faz o seguinte, mantenha o que você já tem de conhecimento e aí, ó, tá com o seu curso? Beleza, vamos ganhar dinheiro com ele. E depois você vê outra coisa. Com dinheiro na mão é sempre melhor, tá? A sexta, explica o que você vende para cliente como se ela fosse uma criança de 8 anos. A explicação do seu procedimento tem que ser como se essa cliente fosse uma criança. Por quê? Porque não é nem um pouco fácil entender um procedimento de design de sobrancelha, gente. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem do que você está falando. E ó, na primeira aula eu expliquei um pouco melhor sobre isso. Se eu falo pra você uma xícara, você na hora tem a imagem mental do que é. Se eu falo pra pessoa um design de sobrancelha, a maioria das mulheres cagou, ela não sabe o que é. E aí tem algumas que sabem, só que design não é tudo igual. Então você vai mostrar o seu, só que ela não sabe o que você incluiu. Então é importante você falar cada passo, tudo que você inclui no seu procedimento e por que você inclui. E aí a percepção de autoridade, a percepção de valor no que você vai estar fazendo, vai ser uma percepção muito maior. Agora, se eu falar para você, olha, essa daqui é uma xícara pequena é uma xícara de cappuccino. Quando você bate o olho, você já sabe o que é. Pronto. E ainda mais que tá do tamanho da mão, você sabe o tamanho, sabe o desenho. Aí, imediatamente, você sabe se você quer ou não. Agora, o design de sobrancelha, quando você entender a importância disso, você vai fazer o dinheiro começar a fluir muito mais aí pro seu estúdio. Quando você conseguir explicar o que é o seu procedimento, design de sobrancelha, o que inclui nele. Então, o que mais? A parte de pagamento, você vai tratar a cliente como adulta e inteligente. De um lado, você vai tratar a cliente como criança quando for para explicar o procedimento. Do outro lado, quando chegar na parte financeira e de agendamento, não trata ela como um imbecil. Não fala pra ela que agenda aberta, de verdade, ela tá cagando pra você, ela quer saber da vida dela. Últimas vagas, ai, mas eu fiz isso, teve uma cliente que veio. Beleza, mas você vai ficar contando com a sorte? Será que a cliente não veio por uma indicação de uma outra pessoa? E aí você pensou que foi por causa disso? Tem que ter cuidado, né? Então é assim,
A parte de pagamento, você trata a cliente como adulta inteligente. Não vai querer fazer ela de besta, porque ela vai pegar você na mentira. Vai pegar você na mentira. Encanta a sua cliente. Ó, o incantation... Ah, mas Ivan, o que é esse incantation? Sabe no desenho do pica-pau, quando tem uma comida gostosa, e aí a fumaça vem, e aí tá o pica-pau aqui assim, ó, eu tenho que arrumar um pica-pau. Tem o pica-pau e a comida entra no nariz dele e vai puxando o pica-pau? Esse é o incantation da comida. O incantation da comida é o cheiro. Você sabe que a comida provavelmente é gostosa por causa do cheiro. É o incantation da comida. Dá até saliva a boca, né? E agora, quando a gente fala do seu incantation, o seu incantation é a explicação do procedimento. A explicação do procedimento que você dá para a cliente é o que vai encantar ela. Ela vai falar, nossa, mas olha que legal, não sabia, era isso. Então não fica com medo. E você não tem que explicar o procedimento para suas colegas de trabalho. As suas colegas de trabalho já sabem, elas não vão fazer com você. Você tem que se preocupar com quem é cliente pagante, cliente que vai botar dinheiro na sua mão, tá bom? Então o seu incantation é a sua explicação do seu procedimento aí, para sua cliente entender. E tudo bem se o seu primeiro procedimento for gratuito. Não tem problema. Você só não pode confundir isso como gratuito para sempre. E você só não pode fazer essa cliente virar aquela cliente modelete, que ela só quer ser modelo, não quer pagar nada, nunca mais. Olha, eu acho justo a cliente ter um primeiro procedimento gratuito para ela ir no seu estúdio, saber se você é de verdade, conhecer o procedimento, saber se não é longe, saber se como que é aí, se ela vai gostar de você, do seu procedimento, do seu estúdio, tudo certinho. E aí, no final do primeiro atendimento, ó, pega essa dica que isso daqui é ouro. No final desse primeiro atendimento, você já vai puxar para deixar o próximo reagendamento pago. Já certo. E quando ela aceita um atendimento gratuito, o jeito certo de colocar aquele texto, que é o texto que eu tinha colocado anteriormente aqui, ó. Deixa eu até mudar a tela aqui para mostrar de novo, que é importante. Nessa parte aqui, ó, aí você vai fazer, aí ó, você vai mandar esse texto de agendamento, mesmo se for de graça. O nome da cliente, o seu design de sobrancelha, o nome tal, o nome do seu design que você colocou o seu nome do seu design, ficou pro dia 23 às 10 horas no valor de R$40. Essa parte você vai colocar aquele taxado, sabe, aquele risco em cima, e na frente você vai escrever grátis no primeiro atendimento. E o restante você mantém. Você tem que fazer isso porque a cliente tem que entender que o procedimento que você está fazendo é um procedimento que é pago. E nesse atendimento ele está saindo isento, com o objetivo dela conhecer o seu trabalho, o seu estúdio e você, e ver se ela gosta do serviço. É esse o objetivo. Nunca mais ela vai fazer de graça, tá? É só no primeiro. Os outros ela vai fazer pagando. Futuramente, você pode dar de brinde para ela de um aniversário, mas isso é outra conversa. Nesse primeiro momento é dessa maneira. Então, ó, não tem problema do seu primeiro atendimento ser de graça. Agora, se você tem cliente nesse momento aí que você está assistindo esse vídeo e que essa cliente já está fazendo de graça com você, ela já está fazendo 2 meses, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 10, ou 1 ano, essa cliente você realmente precisa conversar com ela para falar, olha, a partir do mês que vem o procedimento ele vai ser pago, o valor assim, porque eu realmente já ajudei, nossa, a gente se ajudou e você fez, então eu realmente gostaria que você continuasse como minha cliente, mas agora como minha cliente pagante, né, não só modelo. E ó, entenda, essa pessoa pode e talvez vá embora. Não vai valorizar o que você fez. Por quê? Porque ela não entendeu o valor que tinha o seu serviço. Você não explicou para ela. Você não falou para ela que tem gasto, que tem custo. Você ficou lá só fazendo a parte boa, então ela não conseguiu entender. Então ela vai muito provavelmente acabar saindo. Se ela ficar, beleza. Se ela não ficar, entenda, tá tudo bem, não tem problema. Não fica com raiva dela. Tá tudo bem. É coisa da vida, tá bom? O próximo vai aparecer, ó.
Depois desse que eu falei, ó, a parte do pagamento, trate a cliente como adulto, o encanteio da comida é o cheiro, o encanteio do seu estudo, o seu encanteio é a explicação. Tudo bem se o primeiro for gratuito e os próximos tem que ser pago. Aparece gente querendo trocar serviço, ó. Quando você for começar a colocar essa estratégia em prática, começar essas coisas a acontecerem, você vai perceber que vai ter alguma coleguinha, alguma amiga, alguma pessoa que é da área da beleza também, e que essa pessoa vai querer fazer uma parceria com você. Ela vai querer trocar serviço com você. E aí, assim, para pensar comigo, olha, presta muita atenção nessa parte, que isso daqui eu não falei em nenhum outro vídeo, foi um assunto que as meninas do curso que me falaram, e eu respondi para elas e tô dividindo com vocês aqui, ó, presta atenção. Se a cliente fizer, vamos supor que essa outra colega de trabalho, ela mexe com estética facial, ela faz limpeza de pele. Aí ela fala, amiga, vamos fazer uma troca de serviço? Você faz a limpeza de pele comigo e eu faço o design de sobrancelha com você. Beleza. Se você aceitar, primeira condição para aceitar. Se você já faz a limpeza de pele com alguém, e você todo mês já gasta esse dinheiro, já faz a limpeza de pele, aí tudo bem, aí você vai considerar se você quer trocar e começar a fazer com essa profissional, ao invés de fazer com a outra profissional, porque você vai fazer a sobrancelha com ela, no caso a sobrancelha dela. Só que é o seguinte, se você não tá fazendo limpeza de pele com ninguém, você vai tomar um prejuízo desgramado. Ela vai fazer a limpeza de pele, vamos supor, vamos colocar aí R$150, ela vai descontar do design 30 e você vai ter que pagar 120. Que parceria de merda é essa? Ué, você tá doida? Não vira, não vai fazer isso. E aí mas ela faz cílios. Aí beleza, você vai pagar R$200 no cílio e ela vai pagar 30 conto na sobrancelha? Meu, são 2 pesos e 2 medidas completamente desproporcionais. E muitas vezes, por você não ter uma boa orientação, você cai nessa historinha e se ferra. Você vai assumir uma dívida por mês. Não é pra fazer isso, pelo amor de Deus, hein? Se nesse começo tá difícil, não vai querer fazer esse tipo de parceria, que isso só vai te dar problema. E o último ponto que eu queria falar, que, nossa, graças a Deus deu muito tempo, eu tô realmente feliz por isso, é o tempo de cada cliente comprar de você é diferente. Tem cliente que a primeira vez que vê, ela vai querer comprar. Tem cliente, a Vanessa colocou sobre esse outro assunto, né? Aparece gente querendo trocar serviço, eu quero dinheiro. Exatamente. Você tem que pegar dinheiro para você pagar as suas obrigações, as suas coisas. E a água, e a luz, e a higienização do seu banheiro, que a cliente vai usar, você vai ter que limpar, vai ter que fazer. Então, ó, muito cuidado. No começo, você precisa de dinheiro. Sem dinheiro, seu estúdio não sobrevive. Você vai quebrar sem dinheiro. Tempo de cada cliente comprar é diferente. É assim, tem cliente que ela vai demorar 6 meses para de repente fazer um serviço um pouco mais caro. Até para fazer o design de sobrancelha, tem cliente que quando você fala para ela fica com uma certa resistência, ela quer ir lá pesquisar. Sabe por quê? Ela faz isso porque muito provavelmente ela já foi enganada. Será que você não já foi enganada? Você tá falando comigo agora, já te enganaram? Mandaram aí o golpe do Pix, mandaram alguma coisa que na época que aconteceu, talvez você viu acontecer com alguém próximo, ou aconteceu com você, e você ficou chateada, ficou com aquela sensação de, nossa, que merda, me enganaram, poxa vida. Então, essa cliente muito provavelmente já passou por isso também. Então, por que você acha que ela vai simplesmente acreditar em você logo de cara? Não é assim. Ô Bolt, tô gravando aqui, meu filho, meu cachorro lá no quintal, safado. Para de tumulto aí, filho. É uma aula importante, tá acabando. Tá acabando, filho, meu amorzinho do meu coraçãozinho. Então, deixa eu ver o que vocês colocaram aqui, ó. Quando fica elas por elas na parceria e uma divulga a outra? Olha, me dá um exemplo de uma parceria que fica elas por elas. Não. Se a gente parar pra analisar, não fica elas por elas. Se você analisar a parceria e ficar elas por elas, geralmente tem uma pessoa que tá indicando e tem a outra pessoa que não tá indicando.
um lado sempre vai ser mais forte do que o outro. E é isso que é injusto. Verdade, Ivan. A moça me cobrou 950 de marketing digital para cuidar da minha rede e pago meio com o serviço e faço e outra parte pago com dinheiro. Não aceitei porque é desaforo. Então, gente, é aquele negócio. Quando você vai pagar uma pessoa para cuidar da sua rede social, primeiro ponto, eu não acho que essa é a prioridade. A prioridade não é você fazer conteúdo e ficar publicando coisa no Instagram. Não é isso que vai trazer a cliente. Até porque, normalmente, o seu perfil, eu vou falar como eu percebo. A maioria das meninas, o perfil é tudo cagado. Tudo cagado porque tem um monte de menina de sobrancelha no perfil. Outras profissionais. E aí o que meu, não tá bom o perfil para você trabalhar nesse perfil. Então você tem que focar. O poder do Instagram e do Facebook é muito grande, mas você leva as clientes pro WhatsApp, não leva pro perfil. Esquece o perfil. Parece o meu Snoopy. A Vanessa falou do cachorro. Agora outra me cobrou. Sessão de fotos, 10 fotos por uma limpeza de pele. Aí sim aceitei. Olha, é que é foda, né, Ingrid? Eu vou ser do contra, porque eu não concordo com isso. Pra que você quer foto paga, mano? Pra que você quer foto paga? Não é foto bonita que vende desse jeito. Mas é aquele negócio. Eu tenho um método que eu escrevi, que eu criei, e que eu sei que o método é focado em você fazer o dinheiro chegar no estúdio e ficar nele. E é muito contra muitas coisas que eu presenciei no mercado que eu não concordo. Eu já vi gente falando que tem que fazer ensaio fotográfico, eu já vi gente falando que você tem que bombar o seu Instagram, eu já vi gente falando que você tem que comprar seguidor. No curso eu nem vou falar, nem chega nessa parte. Você vai lotar a sua agenda usando sim o poder da rede social, mas usando o poder da rede social, fazendo a pessoa sair da rede social, do Instagram e do Facebook e ir pro seu WhatsApp. Você quer essa pessoa ali, ó, próxima de você. Tem gente que não gosta do Facebook e gosta do Instagram. Tem gente que não gosta do Instagram e gosta do Facebook. Mas tem uma coisa que esse povo todo gosta, é do WhatsApp. E no 99% das pessoas tem o WhatsApp no celular. E aí, essa pessoa que tem o WhatsApp no celular é a pessoa que você consegue ajeitar. Então, essa parte da foto eu não concordaria. Eu aceitaria o dinheiro mesmo da pessoa e foto nada. Já me enganaram no curso, fiz um curso caro de sobrancelha e cílios e os ordinários me enrolaram, não ensinava nada. Então, é complicado. E eu falo que, ó, de verdade, essa pessoa não prospera. Não acho que coisas boas acontecem com as pessoas assim. Mas assim, e veja bem, se a pessoa tiver uma boa consciência financeira, vai acontecer coisa muito boa pra ela também, tá tudo certo. Não importa. Eu sei que dentro do que eu ensino, o WhatsApp é uma mina de ouro sim, que é o que a Vanessa acabou de colocar, ó. Ivan, eu fiz parceria com um estúdio de uma cabeleireira e fica 40% pro salão e 60% pra mim. Você acha que vale a pena? Estou começando e não tenho muita cliente. Se você não tem muita cliente, se você tá ganhando dinheiro lá nesse estúdio, compensa. Como assim? 40%? Você paga pra ela água, luz, aluguel? Você paga? Tris, fala comigo, Tris. Você paga... É só isso? 40% fica pra ela e 60% pra você? Só? Então, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. Se o seu design de sobrancelha, de cada 10 reais, eu sou bom com conta. 4 reais é seu, que é 40%, e 6 reais é dela. Então, se você cobrar 30, 4 reais, é o contrário. 40% não cobra nada? Então, eu acho que compensa. Puta, não sei se é minha internet. Eu acho que não. Eu acho que a live vai acabar caindo. Se é apenas isso, é que assim, eu preciso de mais tempo pra entender o que aconteceu, pra te dar um posicionamento. Só que se você tá começando e ela vai conseguir as clientes pra você, tá no céu. Mete bronca. Faz e depois você repensa. Começa fazendo, começa ganhando dinheiro. E você pode também atender na sua casa.
Atende na sua casa um pouco e atende lá um pouco. Gente, ó, isso que eu queria falar com vocês. Eu vou encerrar aqui. Lembrando que o vídeo dessa aula, o vídeo anterior dessa aula, que é um vídeo que eu acho realmente muito importante que vocês assistam para entender como que é a estratégia do começo, que é esse vídeo aqui, ó. É esse vídeo aqui. Que eu tô com a camisa que tem esses negocinho aqui, ó. Tá vendo? É esse vídeo. Gente, ó, vocês estão colocando meias dicas. Pô, eu também, gente. Gostei demais de conversar com vocês. Até a semana que vem. A nossa meta, ó, vai faltar só o que eu coloquei aqui, ó. A nossa meta dessa semana é 2 clientes na segunda semana. A gente tá entrando agora na segunda semana, certo? Então, do dia 17, que é hoje, até o dia 24 do dia 17, que é hoje, até o dia 24, vocês vão colocar todas essas coisas em prática e manda print pra mim se vocês conseguiram as clientes, tá bom? É isso aí. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e façam as coisas que eu tô falando no vídeo. Pega o vídeo, assiste esse vídeo. Assiste a aula anterior e reassiste esse vídeo. Tem muita informação aqui nossa, vale mais do que muito curso por aí, pelo amor de Deus, tá? É isso aí, hein? Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana, hein? Combinadíssimo!